Olá pessoal, hoje quarta-feira, dia 21 de setembro, o Ibovespa fechou mais um pregão de valorização, terceiro consecutivo. Hoje fechou com uma alta de 1,14%, bolsas americanas fecharam também no ambiente positivo e moeda americana, pessoal, hoje dia de forte queda no nosso mercado. O dólar comercial novamente trabalhando naquele patamar de 3,20 de cotação no nosso mercado. Em relação ao fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, dá uma olhada. Vendedor aqui no mercado à vista e também para o Ibovespa Futuro e também vendedores na moeda americana. Olha, em relação ao nosso mercado à vista, até que está tranquilo, né pessoal? Vocês que estão acompanhando aí o nosso canal, no nosso mercado à vista eles estão com umas posições anteriores compradoras por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E hoje eles fizeram venda exatamente aonde? Naqueles ativos que a gente está acompanhando, que tem uma ponta compradora de gordura, que são ações de peso, né, e de visibilidade. No nosso giro hoje mais cedo, eles já estavam atuando na ponta vendedora nas ações de Bradesco, de Itaú, de Ambev, inclusive estavam também atuando na ponta vendedora aí nas ações preferenciais de Petrobras. No caso de Petrobras, eles estavam atuando na vendedora na preferencial e na ponta de compra nas ações ordinárias. Inclusive mais cedo a ordinária estava subindo 0,2 e a preferencial estava caindo aí quase 0,2 no nosso mercado. Então fizeram hoje, no caso de Petrobras, uma típica operação mesmo de long e short. No final do pregão de hoje, tiveram o mesmo patamar, praticamente 20 milhões de reais, sendo que a ação ordinária subiu aí 1,7 e a ação preferencial subiu um pouco menos, 1,2 aí no nosso mercado. Bom, em relação a essa movimentação do mercado à vista, até que está tranquilo. Eu quero comentar com vocês hoje a essa movimentação aqui no mercado futuro em base diária. Por que a gente vai comentar isso? Vamos colocar lá os nossos contratos? Pessoal, olha que interessante. Essa movimentação diária dos nossos contratos, observem que eles estão com uma ponta vendedora, a gente até colocou aqui o total, que eles chegaram a acumular no dia 14, praticamente 110 milhões de ponta compradora, e realmente a gente teve uma evolução ascendente bem interessante aí também na cotação da moeda americana. E desde lá, eles estão fazendo o quê? Diminuindo essa ponta compradora, já chegaram a diminuir praticamente 40 milhões de reais, ou seja, mais do que aí 30%, quase 35% aí dessa ponta compradora. E lembra que no fechamento do pregão de ontem a gente chegou a comentar com vocês que eles assumiram uma ponta vendedora mais importante. Inclusive, se vocês olharem aqui os dias de movimentação por parte deles, eles não tiveram essa movimentação mais aguda, conforme a gente está comentando com vocês aqui, no pregão de ontem, conforme eles tiveram. E hoje também, novamente, ontem eles venderam 14 milhões e hoje eles venderam praticamente aí mais 13 milhões. E olha por que eles atuaram nessa ponta vendedora com maior ênfase. Pessoal, hoje a gente fez uma mínima para o nosso contrato, 3.213, uma mínima em base diária para esse nosso contrato. O preço médio deles no dólar futuro está em 3.285, esse patamar aqui. Praticamente, ó, vai bater com, olha aqui, olha que interessante, bateu inclusive com a cotação de fechamento aí do dia 19. Olha que interessante, 3.285. De lá para cá, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo e a moeda americana caiu um pouco ontem e hoje realmente derreteu no nosso mercado. Por quê? Eles começaram a se sentir incomodados. Alguma coisa eu tenho que fazer para justamente ajudar a proteger a minha posição. Por mais que a gente conseguiu observar lá que eles tiveram um lucro de 5 milhões de reais, um pouco mais de 5 milhões de reais no nosso mercado futuro, para o dólar, eles estão começando o quê? A defender essas posições de venda em relação ao preço médio. A gente só tem mais 6 pregões aí de liquidez, porque no dia 30 praticamente o contrato morre. Então, estão começando a defender essas posições também para o nosso dólar futuro. Vamos ficar bem atento em relação a isso, porque atualmente, se eles estiverem com esse preço médio mantido, quanto que eles estão perdendo hoje, pessoal? De 3.285 para 3.213. Mais de 70 pontos, certo? Então, essa movimentação aqui do dólar, é claro que a gente teve uma correção aqui bem expressiva. A gente saiu lá de 3,36 para 3,21, 150 pontos aqui para o dólar futuro. Só que essa movimentação por parte deles está gerando nesse momento uma projeção de prejuízo de pouco mais de 70 pontos no mercado futuro de dólar. Bom, vamos passar agora para o nosso Ibovespa em base diária também. Olha, hoje a gente teve uma forte movimentação no nosso mercado, principalmente aí nessa parte da tarde, a gente vai demonstrar depois na movimentação intraday para vocês. E hoje, pessoal, em relação a esse contrato aqui, observem que quando a gente subiu, ele estava na ponta compradora, quando a gente caiu, ele estava na ponta vendedora. Então, o preço médio deles nesse contrato nosso do Ibovespa Futuro está em 58.980.
a gente fechou hoje em 58.940. Então, praticamente o mesmo nível de preços do preço médio por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Então, hoje eles ficaram praticamente no 0 a 0. Se amanhã a gente tiver uma pressão de alta no nosso mercado, a probabilidade deles também atuarem na ponta compradora vai ser muito grande. Por quê? Porque eles vão precisar de defender esse preço deles, certo? E se eles começarem a atuar amanhã na ponta vendedora, significa que eles estão satisfeitos com esse mesmo nível de preço e eles podem fazer uma pressão de queda para o nosso índice. Vamos ficar bem atento, por quê? Porque o contrato do Ibovespa Futuro vai vencer agora no próximo mês, dia 13 de outubro. E nesse momento eles estão o quê? No 0 a 0 das posições do índice futuro no nosso mercado nesse exato momento. Vamos ficar bem atento em relação a isso, viu? Vamos agora só dar uma olhada naquela movimentação intraday do nosso mercado para esses dois tipos de contratos. Olha que interessante, pessoal. 0 a 0 na primeira hora, o nosso índice subiu aí quase 400 pontos. Depois o nosso índice devolveu aí quase 500 pontos entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. E eles fizeram pressão de venda. Só que à tarde a gente teve um anúncio lá no mercado americano. O nosso mercado simplesmente estourou. Estourou o quê? 1.000 pontos. A gente saiu lá de 57.940 para 58.940. 1.000 pontos a gente estourou para cima. Eles começaram o quê? A diminuir um pouco esse volume vendedor, mas ficaram ainda com um patamar vendedor no pregão de hoje para o nosso Ibovespa Futuro. E no dólar, pessoal? No dólar foi aquela pressão de venda praticamente durante o dia todo. As duas primeiras horas ficaram bem mornos. 800 mil por um lado, depois eles inverteram para 800 mil por outro. O dólar entre meio-dia e 3 horas da tarde em base horária ficou praticamente parado, aguardando realmente uma decisão aí do mercado americano. E depois, o que eles estavam fazendo? Eles já tinham mudado de 2 para quase 7 milhões de ponta vendedora no dólar. E depois o dólar corrigiu entre 3 e 4 horas da tarde, 24 pontos. E mais quase 10 pontos nas duas últimas horas finais. E eles incrementando ponta vendedora aí na moeda americana. Tiveram como projeção hoje, no caso do dólar futuro para as operações intradiárias, uma projeção de dólar de 26,5 pontos de lucro em relação ao preço médio. No caso aqui do Ibovespa Futuro, eles tiveram uma projeção de prejuízo de 540 pontos no nosso mercado futuro para o Ibovespa. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada agora no mercado de opções. A gente já tinha percebido no nosso giro mais cedo que eles estavam com uma ponta compradora tanto para as opções de Petrobras quanto também para as opções de Vale. No caso de Petrobras, pessoal, incrementaram com muita força essas posições aí compradoras no final do pregão de hoje. Eles saíram lá do nosso giro de 500 mil para praticamente 2 milhões e meio de caos. No caso de puts, mantiveram praticamente o mesmo patamar. E no caso de Vale, eles já estavam com uma ponta compradora de quase 2 milhões de caos, passaram aí no final do dia de 2.300 e no caso de vendas de puts, que também é projeção de alta, tiveram aí praticamente o mesmo patamar, aumentaram aí cerca de 50 mil reais. Como projeção, tiveram perda para as opções de Petrobras, só que eles tiveram ganhos aí expressivos aí para as opções de Vale. Em relação a essa movimentação no mercado de opções, a gente vai ver aqui no nosso quadro que as opções de Petrobras que eles atuaram na ponta compradora, variação média negativa, perderam dinheiro, 5,42. E na ponta vendedora eles chegaram a ganhar dinheiro, 4,16, só que o volume vendedor foi bem menor, então não deu para cobrir aí a projeção de prejuízo que eles tiveram na ponta compradora. No caso de Vale, pessoal, as opções que eles andaram na ponta compradora tiveram uma valorização de 28%. Deu mais de 1 milhão aí de projeção de lucro por parte deles. E no caso aqui da ponta vendedora também tiveram um prejuízo interessante de 21,80%. Só que o volume de vendas foi bem menor. Então eles conseguiram no final do dia oferir aí essa possibilidade de lucro de quase 700 mil nas opções de Vale no pregão de hoje. Bom, voltando lá para os nossos ativos, só para a gente arrematar, a gente viu que mesmo eles vendendo isso tudo aqui hoje, pessoal, o que aconteceu? As ações que eles compraram, inclusive no caso de Vale, que eles estavam como carro-chefe de compras no nosso giro, a ação estava subindo 3,20, a ação subiu mais 3%, terminou o pregão de hoje aí com 6,20 de valorização. Esse volume comprador por parte deles tiveram o quê? Uma variação média positiva de 1,73. E as ações que eles venderam, todo esse volume que a gente comentou, ações de peso e tal, eles tiveram uma variação média positiva de 0,80. Então, quer dizer, perderam dinheiro. Mas no cômputo geral, eles ainda conseguiram oferir lucro, mesmo realizando lucros aí no nosso mercado no dia de alta para o nosso Ibovespa de pouco mais de 1%. Eles tiveram aqui uma projeção de quase 300 mil aqui de projeção. É claro que isso tudo é uma projeção, porque a gente sabe que eles não fazem operações somente de day trade, mas isso é para vocês perceberem a expertise aí por parte do fluxo estrangeiro que atua no nosso mercado. Ok, pessoal? Ficou um giro um pouco mais extenso no pregão de hoje, mas a gente conseguiu abordar aí vários fatores por parte do fluxo estrangeiro
principalmente através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Um forte abraço a todos, amanhã a gente volta com o nosso giro para a gente sempre ficar ligado e atento na movimentação por parte dos grandes players que atuam na nossa bolsa. Até amanhã, pessoal!